Nasci a 15 de outubro de 1943, no bairro do Engenho Velho da Federação. E lá me criei e vivo até hoje. Eu fui batizada em criança e registrada como Valdina Oliveira Pinto. Minha mãe era de candomblé, era feita de santo, era iniciada, e eu aprendi e vivi na comunidade com muitos valores africanos quando eu era criança. Na década de 70, precisamente 75, eu entrei para o candomblé. Eu fui confirmada macota num terreiro de nação Angola, Congo Angola, que a gente tem as nações de candomblé na Bahia. Então tem os candomblés Congo Angola ou Angola, que tem a influência dos africanos que vieram dessas regiões, que hoje são considerados como banto, né? Linguisticamente do tronco banto. Temos os candomblés de Queto, com a cultura iorubá, e temos os candomblés de Jeje, com a cultura dos Evé, dos Fon, do antigo Daomé. Bom, então eu fui confirmada macota. Macota é um termo que tanto pode ser homem ou mulher, mas aqui a gente usa mais para as mulheres, que são iniciadas, que entram no candomblé de Angola, o Congo Angola, mas que não incorporam o inquice, né? Que tem uma diferença. E aí, na década de 70 também, foi uma década importante para a negritude, que a gente retomou muitos dos jeitos de lutar contra racismo, contra a discriminação. E aí eu comecei, a partir dali, lutar enquanto uma religiosa do candomblé para dar visibilidade às culturas, né? Os jeitos africanos vindo do Congo de Angola, porque em Salvador, pelo menos naquela época, tinha uma predominância de estudiosos acadêmicos que davam muita importância à cultura iorubá. E parecendo que na Bahia, em Salvador, a gente não tinha nada vindo do Congo de Angola. Então eu empunhei a bandeira como uma militante negra para lutar contra a discriminação, contra o racismo, mas também para dar visibilidade às contribuições que nos chegaram do Congo e de Angola, que estava na língua, estava nos jeitos, na cultura, nas expressões como no samba, na capoeira, na terminologia, no jeito da gente falar o português brasileiro. E essa é a missão que até hoje eu estou aí, mas atualmente, quer dizer, a gente vai vivendo, vai fazendo a leitura da vida, do nosso ambiente, e vai vendo que a gente tem que ser muitas coisas. E hoje eu luto para dar também, além de manter tradições que nos chegaram, para manter essas tradições que é a base de toda a nossa essência, mas também para dar uma consciência política para as pessoas de candomblé. Não é só a gente rezar, cantar, dançar para o inquice, para o orixá, para o vodum, que importa. Mas é importante também a gente ter uma postura política, fazer umas escolhas políticas para que a gente viva
né, num ambiente que nos permita mais humanidade. Olha, querem alguns folcloristas e aqueles, né, que têm uma ideia de dominação, de transformação de nossa cultura, né, falar de um sincretismo do que nós cremos com as entidades, os santos católicos. Mas não é. São coisas diferentes. Pelo menos o inquice, os estudiosos acadêmicos, eles ressaltam a cultura iorubá como predominante e mais importante. Isso eu falo a nível de Bahia, a nível de Salvador. E eles criaram um quadro como que todo mundo se encaixa naquele quadro. Como que todo negro só cultua orixá, só fala em orixá, orixá, orixá. Orixá é de um determinado grupo de africanos que chegou. Orixá é do grupo que veio da Nigéria, inclusive o grupo que por último chegou. Mas os primeiros chegados e que chegaram ao longo de todo o tráfico até o fim, foram justamente africanos que vieram do Congo, Angola, né? Alguns de Moçambique, mas sobretudo Congo, Angola, aquela região de África. Então, eles que trouxeram terminologias que influenciaram o português falado no Brasil, né? E os acadêmicos criaram um sistema de orixás e que começou a propagar, né, por toda a diáspora, parecendo que todo negro, né, era tudo igual. Que orixá, e aí pintam o orixá, né, como forma e dando muita humanidade, como se fossem iguais aos santos, pessoas que viveram e que depois se tornaram orixá. Nós que somos angoleiros pensamos diferente. Nossos inquis, que são equivalentes aos orixás e equivalentes aos voduns, a gente não vê como gente, como pessoa que viveu e que morreu. É isso. É a natureza que está aí. É a terra. A terra, a essência da terra é cavungo, é insumbo. É terra, é terra. Cavungo e insumbo é terra, é antes de mais nada terra. Dandalunda é água. É a água. Não tem uma forma, não foi uma pessoa, não. A natureza é a essência dos inquis. São as matas, são as plantas, as ervas, a água. E os fenômenos da natureza. Nzazi é o raio. Nzazi, Xangô, né, o Xangô do Iorubá, para nós, Nzazi, é o raio, né? Então, esses fenômenos, o arco-íris, né, Lubanga lá, né? Isso é a natureza, é o que o homem não fez. O que o homem não fez, é aí que está a essência de Inquis. E aí eles dizem, os deuses africanos não são deuses. Nzambi-Mpungu, é o nosso ser supremo. Não sei como ele é, não tem forma. Não tem forma. Nzambi-Mpungu é o Deus. E abaixo de Nzambi-Mpungu, ele criou todos os demais inquices para nos dar moio, nos dar vida. Eu aprendi com Fukuyao que
O nosso planeta é Futu de Anquice de Acanga Calunga Mujambo de Amoio. É o pacote dos Inquice, canga, selado, amarrado por Calunga, Mujambo de A, para, com a finalidade, moio, nos dá vida. Então, o Inquice é essa essência curativa, essa essência de vida que está na terra, nas plantas, na água, no ar que a gente respira, Ndemboa. Tempo de Abanganga, todo mundo precisa de respirar. Então todo mundo precisa do Inquice. Ainda que não conheça Inquice, ainda que não acredite em Inquice, ainda que renegue Inquice, nenhum ser humano terreno vive sem Inquice. Precisa de água, precisa de terra, precisa das plantas. A gente não pode falar de meio ambiente, de ecologia, sem falar disso. Tudo que nos envolve e nós interagindo com isso. Então, Candomblé de Angola é isso.